Tem coisa aquela coisa que a gente vê de a mulher andar atrás, não Vou tem, te dizer o seguinte. não tem essas regras? Não. Ou é viagem que a gente... Então, vou te dizer que muito do que se fala é fake news. Ah, é? Então, não sei quanto a gente pode falar aqui no podcast, mas não sei se tu já ouviu falar. Tem uma história que eu ouvi falar, às vezes, no Brasil, que os judeus ortodoxos têm relações através de um buraco no lençol. Não sei se tu já ouviu falar disso. Eu não tinha ouvido falar, não. Mas não. é verdade, claro. Você Não, me falou claro aqui antes que que, inclusive, o tamanho do buraco do lençol depende do Então, do pessoal marido. que está assistindo, deixem aqui nos comentários se vocês já ouviram falar disso, pelo amor de Deus, para não ser a única que fala disso aqui. Então, deixa nos comentários se vocês já ouviram falar Você disso. tinha ouvido falar isso já? Bastante. Judeu enterrado de pé. Isso é uma coisa. O quê? Isso é uma coisa que se fala bastante, principalmente em Portugal. Eu vi portugueses falando isso. E daí sempre. Enterrado de pé, eu nunca tinha visto falar. É assim, primeiro, não, obviamente a gente não é terra de pé. E segundo, eu fico pensando assim, tecnicamente, como se faria? Imagina o trampo. Não acho que daria. Mas o que acontece é que tem muita fake news que rolam, porque o judaísmo é uma religião fechada. Eu entendo isso. Então, a maior parte das sinagogas, elas não estão abertas simplesmente para te ir, participar e conversar. E os judeus, muitas vezes, também aqui em Israel, eles não gostam de ficar se sentindo como bichos de zoológico. As pessoas vão, querem bater foto. Para eles estão na vida normal deles. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não têm informação e começam a rolar as fake news na internet. E daí tem muitos boatos que rolam sobre o judaísmo. Então, essa coisa de o judaísmo ser uma religião machista e mulher andar atrás. Mentira. Não. Vamos começar, por exemplo, no judaísmo a mulher é considerada espiritualmente mais elevada que o homem. Ah, é? Sim, por isso a mulher não é obrigada a fazer tantas coisas. Por exemplo, qual o kippá que os homens usam, solidel, para que serve? Para lembrar que ele está abaixo de Deus? Exatamente, para lembrar que Deus está sempre acima deles. Por que as mulheres não precisam? Porque a gente lembra sozinha. Juro por Deus. É mesmo? Então, por exemplo, aqui, aquelas fitinhas que os homens usam também. As franjas nas roupas. Isso é um mandamento bíblico, tu vai usar franja nas roupas para lembrar dos mandamentos de Deus. As mulheres não precisam ser lembradas. Então, o judaísmo não é uma religião em si machista, obviamente. Mas não pode ser rabina, mulher, ou pode? Então, esse é o segundo ponto que eu ia dizer. Primeiro, tem rabanit. Todas as comunidades, mesmo as ortodoxas, têm rabanit, mas um rabino e uma rabanit não é a mesma coisa. São funções diferentes dentro da comunidade. Mas o que eu ia dizer é que o judaísmo é que nem dizer o que os cristãos pensam. Bom, tem cristão de tudo. E também que nem dizer como é que os judeus se vestem, como é que os judeus fazem. Tem 16 milhões de judeus no mundo e tem muitos grupos dentro do judaísmo. Então, tem alguns pequenos grupos que são extremamente machistas, mas eles são a minoria da minoria. Entendi. Um exemplo é o seriado, aquele Nada Ortodoxa, é o filme Nada Ortodoxa, que mostra raspando a cabeça da mulher, e tem umas cenas bem chocantes, que ela caminha atrás do marido, umas coisas... Esse é um grupo judaico extremamente radical, chamado Satmar. A grande maioria dos judeus não gostam deles. Tem a ver com Hamish ou não? Não. As roupas às vezes podem lembrar, mas não. Eles são um grupo judaico, eles são algumas centenas de famílias em Israel só. São poucos. Então. São poucos. E acaba às vezes que as pessoas, isso é o judaísmo. Não, esse aqui é uma pequena minoria. E dentro do judaísmo tem muitas e muitas raízes. Então, a maioria dos judeus, a mulher e o homem têm boa relação. Tem mesmos direitos. Então, a maioria do judaísmo tem essas pequenas exceções, e o problema é que muitas vezes as pessoas olham para a exceção e acham que é a regra. Mas não tem o que fazer. Transam com um buraco no lençol. Exatamente. A Aline acabou de... Alguém vai... Essa eu não tinha... Não sei quem me falou aqui, mas Israel tá em guerra, né? É uma guerra com quem? Assim, tá não em guerra, em conflito. É, em conflito, exatamente. É uma coisa que pode acontecer, mas não acontece porque tem a retaliação e tudo mais. Então, é o seguinte, existe, obviamente... a gente vai agora... Então, eu tô pensando quanto eu vou entrar nisso tudo, mas... É o seguinte... Mas a gente nem precisa entrar nisso, era só pra falar aqui... Não, assim, existe um problema. Isso é claro, existe o problema da causa palestina, que existe aqui 2 milhões e meio de palestinos morando na Cisjordânia. Mas isso daí é até tranquilo, porque eu já fiz um programa
sobre isso com o André Last, lá em São Paulo, lá no Brasil. Trouxe também o pessoal da causa palestina, então isso daí tá tranquilo. É mais da Não. sua vida como que te afeta, né? Não, Mas para então, você, pelo assim. que eu percebi, é normal. Você não pensa nisso, né? Tipo, pode cair um míssil aqui. Não, A não, vida é assim, a normal. gente sabe que existe a causa palestina, a gente sabe que se precisa criar uma solução para isso, e a solução é sentar e fazer negociações É. de paz. Infelizmente, o governo atual, dos dois lados, não tem, não tem Não tá interesse de avançando. sentar e negociar, nenhum dos dois lados. Israel até está disposto, mas não é que está com super boa vontade no momento. Teve muitos governos de Israel que queriam realmente fazer a paz. O governo agora ele está um pouco parado nessa questão. O governo da Autoridade Palestina não tem interesse Esquece. de sentar a fazer negociações de paz. Então a gente sabe que é um problema que existe que vai ter que ser resolvido no futuro. Eu espero que no futuro próximo. Mas não é uma coisa que a gente nos ocupa aqui no dia a dia. Eu guio em Israel e na Autoridade Palestina. Hã? Sim, eu É tenho, mesmo? eu tenho licença para guiar em Israel e na Autoridade Palestina. Caramba. Então, eu circulo na Autoridade Palestina com o meu crachá, e no meu crachá, Jericó. Jericó, Belém, Betânia, e no meu E é crachá tranquilo. tá escrito que eu sou israelense. Eu caminho lá, todo mundo sabe que eu sou israelense, eles sabem que eu sou judia. Eles não têm problema nenhum. Entendi. Então, os motoristas que trabalham comigo, todos são motoristas árabes muçulmanos. Parte palestinos, parte israelense, a maioria israelenses, mas são árabes israelenses. Eu moro em Jerusalém, um terço da população de Jerusalém é árabe, a maioria desses são árabes muçulmanos. Então, é parte da nossa realidade, a gente Entendi. convive e coexiste. O problema é o 1% problemático dos dois lados. E isso as pessoas não entendem. Não é que os judeus israelenses odeiam os palestinos, os árabes. Não, a maior parte das pessoas quer viver. Quer acordar, quer ir na padaria, quer comprar seu pão, não tá nem aí quem é o motorista do ônibus. Se ele é muçulmano, se ele é judeu, vai comprar o pão, não importa quem é que tá vendendo o pão. As pessoas convivem, não é uma coisa que tá na mente das pessoas todo o tempo. O problema... Hoje eu fui no bairro armênio, aí você passa pro bairro muçulmano, o bairro judeu, é tudo meio um do lado do Sim, outro, todo né? mundo mora junto, É. todo mundo convive, quer dizer, não tem uma separação na cidade. Tem, obviamente, os bairros, mas não tem uma separação. É. Todo mundo passa por tudo que é lugar, todo mundo convive. Então, a maior parte das pessoas realmente quer viver o seu dia a dia e quer uma solução, apesar de, obviamente, as pessoas às vezes têm visões diferentes do que vai ser essa solução, mas a maior parte das pessoas quer viver a sua vida e o problema é 1% Claro. que está impedindo o processo de paz e 1% que está causando terrorismo. E a vida aqui na Cisjordânia é muito tranquila, quer dizer, eu passei na Autoridade Palestina, eles me conhecem, é bem, bem tranquilo. Sou convidada, tenho amigos muçulmanos que me convidaram para os casamentos das filhas, quer dizer, a gente tem uma relação boa. Jerusalém, né? Tinha uma ideia, tinha visto o vídeo e tal, mas eu não imaginava Massadas, por exemplo, é uma coisa tão absurda. Fala pro pessoal o que que é. Você pega tá no meio do deserto, Mar Morto, pega um teleférico e vai pra cima de uma montanha. Fala Sim, pro pessoal o que que é Massada. Massada é um palácio, então, pessoal, É. Massada é um palácio dentro de uma fortaleza, em cima de uma montanha, no meio do deserto, construída há 2.000 anos atrás. Então, a ideia de Massada é que foi construída pelo rei Herodes, há um pouco mais de 2.000 anos atrás, e ele era completamente megalomaníaco e paranoico. Então, ele constrói... Aí eu acho que o turismo de Israel perderia 50% dos seus lugares se não fosse Herodes. Ele constrói... Então, sai muda as construindo. lamentações. A Torre de Davi não é de Davi, é de Herodes. O túmulo dos patriarcas, Cesareia Marítima, Cesareia também. Massada. Tantos Putz. dos lugares mais impressionantes que tu viu é de Herodes. O cara era maluco com essas coisas, né? de Ele construção. constrói obras que demoraram, para outras pessoas demorariam gerações, ele constrói tudo isso e muito mais em 40 anos de reinado. Nossa. Quer dizer, ele faz muitíssima coisa e ao mesmo tempo é extremamente paranoico. Então ele todo o tempo achava que tinha gente bolando planos para matar ele, para tirar ele do poder. Então ele constrói literalmente uma fortaleza apocalíptica, que para se acontecesse uma guerra, uma revolução, qualquer coisa, ele poderia fugir para lá, se fechar, ninguém entra, ninguém sai de Massada, e os soldados dele poderiam guerrear por ele. E assim, Massada tem um esquema de estocar. Tinha um esquema de estocar comida pra caramba. comida, Esquema pra água, colocar água. tudo. Quer dizer, ele constrói realmente uma Mas fortaleza a galera perfeita. não tá entendendo. Eu vou pedir pro
Não sei se dá pra colocar uma imagem, coloca uma imagem pra gente do que a gente tá falando, né? Porque é em cima de uma montanha, uma coisa absurda, É né? uma coisa absurda. E não é só ele não só faz a fortaleza, ele faz no luxo. Ele tinha uma piscina de água aquecida, pessoal. Ele tinha uma sauna no meio do deserto. Você, na sua casa, não tem. Ele tinha no Ele meio do tinha- deserto, no meio, em cima de uma montanha. Uma piscina de água aquecida com paredes pintadas com afrescos, com pisos de azulejos coloridos, mosaicos. Ele tem um palácio, não é só um palácio. Ele tem 3 palácios em cima de Masada, e um desses palácios, que é o Palácio Norte, que provavelmente é o que vocês viram, é um palácio de 3 andares pendurado no penhasco. É umas coisas assim que tu olha e diz assim, realmente é a loucura dele. E no final das contas ele constrói tudo aquilo pra guerra, né? E no final ele morre de velho e doente, né? Porque não aconteceu nenhuma Matou rebelião a na mulher, época. né, que ele amava. Então, exatamente. Ele Matou os começa a filhos, imaginar que Miriam, que é a esposa dele, tá bolando um plano pra matar ele. Então, só por via das dúvidas, ele vai. Só por via das dúvidas. Vamos Ele matar vai, antes, né? vai e mata ela antes. Mas conta a lenda que ele amava muito a ela e por isso ele guarda o corpo dela num caixão cheio de mel. O Meio quê? assim pra. Isso eu não sabia, não. Ele preserva o corpo dela num caixão cheio de mel. Pelo menos é o que a tradição fala. É, o amor é doce. É, O amor é doce. exatamente. E depois ele começa a imaginar que os filhos que ele teve com Miriam vão bolar um plano para matar ele. Então ele vai e mata os filhos. O César de Roma diz que é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele. Porque Herodes era a família dele, parte da judia. Então ele não comia porco. Então é melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele. Então, ele tem todo o tempo essa paranoia, ele busca matar os inimigos, no final, realmente, ele morre de velho e doente, mas é uma família complicada, o irmão dele se suicidou, Patsael, assim, é família complicada. Como que é? Cesareia, Cesareia também é impressionante, né? sim, ele escolheu um bom lugar. Beira do mar Mediterrâneo, bonito pra caramba, ele também, o palácio dele era logo pertinho, né, do mar. Sim, ele tinha, na realidade, 2 andares do palácio. Tinha o andar de cima e o andar de baixo era literalmente entrando para dentro do mar. E era uma piscina de água salgada. Tairo, Então- coloca pra gente também imagem aí pra gente, quando a gente tá falando aí que... Então, uma piscina de água salgada, cada vez que a maré subia, enchia a piscina. E quando a maré baixa, esvazia a piscina. Então, ele tinha uma troca de água com a água do mar. Ele tinha hipódromo, teatros. Quer dizer, o alto luxo não é só um palácio, quer dizer, tudo com afrescos, ponto, né? E Masada, não Masada, desculpa. E Cesareia, ele vai cobrir a cidade de mármore. Então, se tu chegasse no teatro, era coberto de mármore. E o Se chegasse mármore no vinha de onde? Essa é a questão, não tem mármore em Israel, em nenhum Então? lugar. O mármore mais próximo é na Grécia ou na Turquia. Ele literalmente trouxe navios cheios de pedra. Por mais que sejam pedras bonitas como mármore, mas ele trouxe navios cheios de pedra do outro lado do Mediterrâneo, da Turquia e da Grécia para Israel, para fazer bonito. E no final, hoje em dia, a gente não vê mais a maior parte do mármore, porque mais tarde, quando os turco-otomanos conquistam Israel, eles também querem construir em mármore. Mas em vez de ter que ir até a Turquia buscar mármore, Já estava tudo lá. eles foram até Cesareia, fizeram a limpa e construíram. Então, se tu for hoje em dia, por exemplo, na cidade de Acre, a gente tem Acre no Brasil, tem Acre em Israel também. Se tu for na cidade de Acre, tu vai ver lá uma cidade forrada de mármore. Originalmente foi trazido aquele mármore há 2.000 anos atrás. Então, realmente é inimaginável as construções que ele fez. O próprio Templo de Jerusalém, a última versão do templo, foi construído pelo rei Herodes. O Muro das Lamentações é um pedacinho daquilo. O templo, o complexo do templo, ele tinha de ponta a ponta meio quilômetro. Meio quilômetro. E ele fez aquilo pra quê? Porque tinha o primeiro templo, né, que foi destruído. Isso. E ele quer fazer um mais suntuoso, maior, Então, a história é a seguinte. Salomão constrói o primeiro templo, o templo vai ser destruído e 70 anos depois vai ser reconstruído pelo povo de Israel. Mas vai ser um templo pequeno e simples. E aí Herodes, megalomaníaco, ele vê o templo... comigo, Ele deixa comigo e ele faz uma ampliação do templo. Herodes, ele não era bem querido, ele não era bem visto pelo povo de Israel, pelos judeus. Então, é uma maneira dele tentar comprar grades. Olha, eu vou construir o templo de Jerusalém para vocês. Seria talvez se colocar próximo do patamar de Salomão, e por isso ele faz aquela obra. Da base do templo de Jerusalém até o ponto mais alto dele,
seria o que equivalente hoje em dia a um edifício de 21 andares. Nossa. E o melhor de tudo é que a Bíblia, quando instrui como construir o templo, diz que é proibido colocar qualquer tipo de selante ou cimento entre as pedras. Então, é um edifício de 21 andares de pedra sobre pedra, sem cimento. Sem cimento? Sem cimento. Olha a tecnologia para fazer isso. O que ele fazia é que ele colocava pedras gigantescas e o peso das pedras segurava tudo no lugar. A pedra maior que se encontrou nas escavações, pelo menos até agora, ela tem 14 metros de comprimento, ela pesa 570 toneladas, uma pedra. Ela não está embaixo, ela está em cima para segurar as de baixo. Então os caras levantavam pedras de mais de 500 toneladas há mais de 2.000 anos atrás. Então, realmente as obras deles são inigualáveis. Por mais que a gente possa falar da loucura dele, de como ele era sanguinário, de quantas coisas erradas ele fez, mas na ele tinha um bom construção. gosto. O danado tinha bom gosto. Mas é uma loucura ao mesmo tempo que ele faz. Mas são tantos pequenos detalhes que tu vê a genialidade. Por exemplo, ele não queria que as pessoas subissem correndo no Templo de Jerusalém. O que ele faz? Ele faz degraus de tamanhos diferentes. Subindo, porque se tu sobe correndo nos degraus, tu cai. Você cai, né? Então é isso que ele faz degraus de tamanhos diferentes. Ele faz também, são os pequenos detalhes, todas as pedras do muro, elas têm uma moldura com uma textura em volta. Pra quê? Pra nada. Pra ficar bonito. Mas ele consegue fazer texturas diferentes na pedra há 2.000 anos atrás. Tudo manualmente, quer dizer, ele faz texturas nas pedras. Ele faz, os muros, eles não são retos, eles são um pouco inclinados para dentro. Por quê? Imagina que se tu chegasse aqui como um simples Galileu há 2.000 anos atrás, o maior edifício que tu viu tem o quê? 2, 3 andares. De repente tu vê aquele negócio suntuoso e se tu chega perto dele parece que ele vai cair em cima de ti. Então ele faz todas as paredes um pouquinho inclinadas para dentro, assim quando tu chega não dá a sensação que tá caindo em cima de ti, para que as pessoas não sentissem medo na hora de entrar no edifício. São todos esses pequenos detalhes e obviamente os pisos, mosaicos, pedras, todo o luxo da época. Mas, obviamente, não é isso que importa. A importância do templo é o templo em si, a presença de Deus. É o santo dos santos, mas Herodes nisso não mexe. No museu, eu tive acho que uns 3 dias atrás, no Mar Morto, né? Tive no Mar da Galileia. Mas no Mar Morto, você sobe para Masada e tem uma teoria, não sei se está comprovado, de Sodoma e Gomorra teria sido lá ou não? Então, a Bíblia nos fala que Sodoma e Gomorra ficam na região do Mar Morto, e a gente tem um monte que eles chamam Monte Sodoma, é assim que a população local chama o local, a gente chama Sodoma em hebraico, e é realmente um local que ele é único no mundo. Porque todas as montanhas, como Masada, tu viu, todas as montanhas são de pedra, e de repente tu tem no meio uma montanha que ela é feita de sal. Montanha de sal, não vi uma montanha de sal. Então, pensa que olhando de fora, tu vê que ela é um pouco diferente, ela é da altura das outras, quer dizer, uma montanha, e ela é feita de sal, por cima tem uma pequena camada de areia, daí desfaz ela um pouco, mas é uma montanha feita de sal. Então, pelo nome do local, pela montanha, pelo como ela é feita, também pela localização geográfica, muita gente acredita que lá é Sodoma bíblica. E além de vários indícios, a gente também, na região em volta, tem bolas de enxofre. Literalmente, tu tá caminhando e cravadas nas pedras em volta, são umas bolas que elas parecem assim de uma cor meio fluorescente. Sim. E daí tu pega, bota fogo nelas e elas queimam fogo azul. E quando a Bíblia nos conta que a cidade foi destruída, ela foi destruída com fogo, enxofre, e também tem toda a questão do sal lá na parte bíblica, e justamente tu chega nesse local e tu vê o fogo, o enxofre e o sal até os dias de hoje. Então, é um local... Não tem ruína, não tem nada lá. Não, a gente não tem. Primeiro, vamos começar que o local não foi escavado. Não tem como escavar. O local é de sal. Mas lá, na realidade, não se tem... na parte mais para Gomorra, tem algumas coisas que parecem construções, mas não foi escavado. Mas é realmente um grande mistério. Mas tu vê vários elementos lá. E Sodoma tem ainda mais uma coisa interessante, é que a montanha, ela tem labirintos de sal dentro dela. Tipo cavernas, assim? Sim, cavernas de sal, mas que elas formam labirintos subterrâneos.
Então, tu tem labirintos subterrâneos dentro de sal dentro de Sodoma hoje em dia, que no inverno correm rios lá, inclusive, dentro de Sodoma. Então, tem muita coisa diferente no local. E pode ser realmente a localização da cidade bíblica de Sodoma. E tem uma última coisa que tem lá em cima, do lado de fora, que tem uma pedra de sal que se destaca do resto da montanha, que tem um formato que lembra de uma pessoa, que a população local chama da Mulher de Ló. A estátua da Mulher de Sal, mas que é um pouco difícil de a gente realmente imaginar que é ela. Mas mostra mais uma vez, a população local inclusive diz, olha, aqui é o local onde ficava a família de Ló, aqui é a montanha de Sodoma. Então tem vários... O do Holocausto lá é pesado, né? É pesado. Bem pesado. Porque ele é feito num formato triangular, pelo menos lá dentro né? Sim. E é um labirinto e você vai passando e vendo... Eu tive em Auschwitz também, né? Então traz muito né? Tem aquela entrada, tem pedaços do vagão do trem, é bem pesado, né? Os vídeos... Eu acho que o Museu do Holocausto... Eu tive muitos museus do Holocausto no mundo. Eu conheço os da Alemanha, eu tive na Polônia, tive em vários. Eu acho que o Museu do Holocausto aqui, ele é muito bem feito. E ele foi feito em 2007. Ele é recente. Ele é recente. Tinha um Museu do Holocausto anterior, que foi feito nos anos 50, 53. Quer dizer, o Holocausto terminou em 45, em 53 já tinha um memorial aqui em Jerusalém. Quer dizer, menos de 10 anos depois. O que acontece? Quando acontece o Holocausto, quem faz tudo, quem registra, quem escreve, quem bate as fotos, são os nazistas. Quando tu tá no Museu do Holocausto, tu vê as fotos dos judeus sendo mortos, dos judeus nos três. Quem bateu todas essas fotos foram os nazistas. Verdade. Eles não tinham vergonha nenhuma do que estavam fazendo, eles criaram todos os registros. Então, normalmente, quando o Museu do Holocausto conta a história, ele conta a história através dos olhos de quem escreveu a história, que são os nazistas. Então, não a favor deles, obviamente. E por que será que eles estavam mas registrando não isso? Você tem ideia? Sim, a gente sabe. Sabe? Eles queriam exterminar a raça judaica, como eles chamavam, e eles queriam fazer um museu da raça judaica e contar para as futuras gerações desse grupo étnico que foi exterminado. Sim. E eles não tinham vergonha nenhuma do que eles estavam fazendo. No final da guerra, quando eles se deram conta que eles estavam perdendo, aí eles começam a queimar todos os documentos. Tá. E queimar tudo, mas boa parte, eles fizeram tanto registro. O Holocausto foram 8 anos. Sem contar os 5 anos que Hitler estava no poder antes de começar o Holocausto. Quer dizer, Hitler estava no poder em 33, só em 45 termina o Holocausto. Quer dizer, são muitos anos de Holocausto. E por isso se criou muito registro e boa parte disso sobreviveu. Mas o que acontece é que muitos desses registros foram feitos pelos nazistas. E o que o Museu Novo do Holocausto, esse de 2007, tentou fazer é contar a história do Holocausto aos olhos de quem... Não, e a história do antissemitismo, porque ele começa antes do nazismo. Sim. Você começa no museu e vai contando antes, né? Até exatamente, porque essa é a vida. Pensa uma pessoa que começa o Holocausto com 30 anos... O antissemitismo para ele não começa no dia que começou o Holocausto. Exato. Ele cresceu com o antissemitismo, os pais dele sofreram com o antissemitismo, os avós dele. Então o museu, ele conta a visão de tudo o que está acontecendo através dos olhos do povo de Israel, através dos judeus que sofreram o Holocausto. E eles participaram muito disso. E por isso tu falou que o museu tem o formato de um triângulo. Parece que as paredes estão caindo em cima de ti. E essa sensação que as pessoas tinham durante o Holocausto, que o mundo deles está desabando, que a qualquer momento tudo aquilo vai terminar, mas por outro lado, o museu pensem que é um triângulo, pessoal, que vai e forma como se fosse um túnel. E no final do túnel tem uma luz. Exato. E quando tu entra no museu, ele parece curtinho e parece que logo ali no final tá a luz do fim do túnel. E é essa sensação que muita gente tinha durante o Holocausto. A gente tá morrendo de fome, de tifo no gueto, mas logo vai terminar. Pior que isso não vai ficar. E aí começam os transportes. Daí eles dizem, não, ok, pior que isso não vai ficar. Começam os campos de concentração, os campos de extermínio, as marchas da morte. Quer dizer, todo tempo a pessoa acha que vai terminar e que logo vai chegar a luz do fim do túnel, e daí não, porque tu não tem como caminhar direto para a luz do fim do túnel. É um zigue-zague. Tu tem que passar um zigue-zague, tu não tem como sair do Museu do Holocausto sem passar por cada uma das salas laterais que são as fases do Holocausto. Putz, é verdade. E também os nazistas, eles fazem isso de propósito, porque eles não queriam rebeliões judaicas. Houveram rebeliões. Tudo era feito para enganar, né? Exatamente, mas assim, quando tu vê... Tem até uma parte lá, não tô lembrado direito,
que era uma propaganda olha, venho pra cá, olha como é legal. Tinha Sim, um eles lugar lá criaram que... um gueto inteiro que É. chamava o gueto de Theresienstadt, Exato. que era um gueto modelo, que Exato. eles fizeram um gueto onde as casas eram pintadas por fora, as ruas eram bonitas ou razoavelmente Tinha bonitas. plantação. E daí a ideia era usar esse gueto para fazer propaganda, para mostrar que os nazistas não são tão maus com os judeus, que o gueto não é tão ruim. Mas era pior. Quando eles iam nos guetos e enchiam os trens para levar os judeus para as câmeras de gás, eles não diziam para as pessoas, a gente está levando vocês para a câmera de Claro. gás. O que eles diziam? A gente está levando vocês para um campo de trabalho, vocês vão para um lugar melhor, nananã. Eles diziam que cada judeu podia levar uma bagagem. E tinha limite de bagagem. Eles davam tinta para os judeus escreverem um nome nas malas, porque diziam que quando vocês chegarem lá, vocês vão receber a mala de vocês de volta. E os judeus ouvindo isso, eles subiam e diziam, olha, pior que o gueto não vai ficar, a luz do fim do túnel está chegando, eu posso levar uma bagagem. Eles pensavam, é ruim levar só uma bagagem toda a minha vida, mas é alguma coisa. Por que eles vão me deixar escrever meu nome da bagagem, comprar tinta, nos dar tinta para escrever, se eles não têm intenção de devolver? Quando tu entra numa câmara de gás, tem chuveiros. Porque eles, quando os judeus chegavam lá, a propósito, na entrada das câmaras de gás de Auschwitz, seguidamente tinha banda de música judaica tocando. Ué? A galera chegava, ouvia música judaica. E isso as pessoas chegavam e diziam, uau, tem música judaica, quer dizer, o lugar não pode ser tão ruim. E toda vez isso era para que eles não se rebelassem, não tentassem se revoltar contra os nazistas. Eles chegavam e diziam, não, vocês vão tomar um banho agora, porque vocês estão sujos, a gente vai desinfetar vocês. Eles entravam na câmara de gás, olhavam para cima, tinham chuveiros. O gás não saía pelos chuveiros. Os chuveiros estavam lá só para enganar as pessoas. Nas prateleiras podia ter sabão, sabonete. Então, é tudo uma ilusão. E essa ilusão os judeus sofreram, e também foi isso uma maneira que os nazistas conseguiram levar. No final, houveram rebeliões. Houve a rebelião do gueto de Varsóvia, o maior gueto, teve também a maior rebelião. Teve rebelião também em campos de extermínio, como Sobibor. Quer dizer, teve rebeliões, mas tu vê a ilusão deles, e aí tu vê a crueldade com que tudo foi feito. Não, putz, e as fotos, né, que eles tiravam de quando chegavam os judeus, né, tem aquelas fotos na entrada, assim. O pessoal não tinha ideia, ninguém tá com cara de terror naquelas fotos. O pessoal não tinha ideia do que ia acontecer, né? É bem impressionante. E é engraçado que não pode entrar criança, né? Meu filho não foi nesse, por exemplo, ele vai em todos os passeios, mas esse não foi, porque realmente não tem como, né? Não, a idade mínima para entrar no Museu do Holocausto é 10 anos e só com acompanhamento dos pais. Exato. Até 12 anos pode entrar sem os pais. E realmente, porque é um museu chocante. O objetivo do museu não é fazer as pessoas chorarem. O Museu do Holocausto, o objetivo dele é fazer as pessoas entenderem como aconteceu, por que aconteceu tem gente e como evitar. Que você já levou lá que... eu não imaginava que era assim, eu achava que era exagero. Tem gente que ainda que pensava assim ou não? Eu vou dizer que muita gente, mas não por maldade e mais por ignorância mesmo. Eu acho que eu sabia que tinham matado judeus que no a galera às vezes Holocausto. escuta uma coisa ou outra, né? Assim eu vou dizer, eu sabia que tinham matado judeus no Holocausto, mas eu não sabia que eram tantos, não sabia que era assim. Sim, isso acontece bastante. Eu vejo isso nos meus grupos, o pessoal... 99% das pessoas terminam a visita comigo no museu e dizem, uau, eu não sabia que foi dessa maneira. E seguidamente tem gente, não sabia que era tanto, assim. Às vezes tu vê que as pessoas assim, não tinham a menor ideia do que era, só tinham ouvido falar de longe, talvez visto algum filme, a lista de Schindler, alguma coisa. Não entende que foi uma máquina de extermínio. Uma máquina de extermínio. E cada vez ela foi melhorando, ela foi ficando mais eficiente, né? Porque tinha que matar mais pessoas com menor custo e o mais rápido possível. Sim, eles fazem todos os cálculos de como, quando... É veneno para matar rato, né? Zyklon B é o nome do veneno e é veneno de rato. Então foram fases diferentes do Holocausto, os nazistas foram desenvolvendo o Holocausto também. Eu acho uma visita muito importante também, porque infelizmente a humanidade não passou disso. Quer dizer, infelizmente ainda tem povos perseguidos até os dias de hoje, ainda assim a gente vê genocídios acontecendo. Ninguém fala o que está acontecendo no Iêmen, a galera já esqueceu do que está acontecendo na Síria também. Quer dizer, o antissemitismo não desapareceu, ao contrário, nos últimos 5 anos o antissemitismo cresceu muito, muito, muito.
Na Europa, Você tem potencialmente. teoria por quê? Ou não? Várias coisas. Eu acho que quanto mais a gente vai se afastando do Holocausto, mais as pessoas sentem legitimidade de ser antissemitas. Eu acho que o pós-Holocausto, principalmente ali os anos 60, 70, teve um choque muito grande quando as Era pessoas muito descobrem. recente, É muito recente, era feio ser antissemita. Hoje em dia já não é mais. Não é mais feio ser antissemita. Quando teve E- aquele julgamento também, que aí o pessoal teve noção do É. que rolou, né? Porque nos anos seguintes teve todos os julgamentos. Teve Eichmann, que foi aqui em Israel, mas também os tribunais de Nuremberg. Começou a se falar no mundo o que tinha acontecido. Normalmente, a maior parte dos judeus começaram a contar os seus relatos a partir dos anos 70, 80, porque até então a maioria não queria contar a sua história. Muitos deles tinham vergonha. Tem uma coisa que se chama culpa dos sobreviventes. Quando todo mundo que tu conhecia Morre, né? morre e tu sobrevive, muita gente se sentia culpa e dizia assim, o que eu fiz para merecer sobreviver e os outros não? Então muitos deles não queriam contar as histórias e só depois demorou bastante tempo para eles começarem a contar. Mas na realidade a gente está se afastando do Holocausto e as pessoas estão se sentindo cada vez mais legítimos de ser antissemitas. E também a gente está vendo, infelizmente, as redes sociais têm muita influência negativa nisso. Teorias conspiratórias rolam solto na internet em relação ao judaísmo. Tipo, Os judeus controlam os bancos tá. e a vacina da Covid foi por causa dos judeus. Umas coisas que não tem nem pé nem cabeça, mas que infelizmente muita gente Não, acredita. eu vi uns comentários idiota, tipo, no museu, também não foi assim, não sei o quê. O pessoal escrevendo umas coisas assim, falando, meu, de onde vem essas ideias, né? Não, eu vou te dizer que cada vez que eu faço vídeos falando do Holocausto no meu canal, primeiro eu tenho problema de censura do YouTube mesmo. Já vi isso daí, que ele corta mesmo o alcance. Então assim, primeiro meus vídeos, que todos que eu falo de Holocausto, eles são censurados. Acabei de reclamar, hoje eu reclamei com a minha gerente, falei, meu, como que o YouTube pode cortar o alcance de um vídeo desse? Eles vão desmonetizar, eles vão porque a cortar o gente, alcance. Dia 27, a gente fez um Janeiro, especial com um sobrevivente do Holocausto e um jornalista, um pesquisador. Como que o YouTube pode cortar o alcance de um vídeo tão importante desse? Não, eles cortam realmente. E não só isso. Quanto mais eu falo de antissemitismo, mais antissemita eu atraio, né? Ah, é? Aqui, a sessão de comentários dos vídeos que eu falo de Holocausto. Normalmente eles estão lá no final, porque eles sim. têm menos engajamento. Mas tu vê umas coisas assim. Parece uns loucos aí, né? Assim, eu vi ontem porque eu postei também pro dia 27, eu postei no dia 25 pro dia. Eu postei uns dias antes pro dia 27, que foi o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. Eu vi anteontem, alguém comentando assim, não morreu nenhum judeu no Holocausto. Não, o Holocausto foi culpa dos judeus, porque os judeus estavam não sei o que. Isso também se falava naquela época, quer dizer, a culpa da Segunda Guerra foi dos judeus. Então, muitas teorias conspiratórias elas estão ganhando muita força. E tu vê que hoje em dia as pessoas estão perdendo a vergonha de ser antissemita. Como é? O marido da Kim Kardashian, que é o Kanye West. Kanye West, eu tô falando o nome dele errado, desculpa, gente. Mas, sabe quem eu tô falando? Sei. Como é que se pronuncia o nome dele? Você vai perguntar pra mim? Tá, ok. Hã? Kanye, isso, Kanye. Kanye West. Nossa. Ele é um rapper super famoso nos Estados Unidos. Ele era casado com a Kim Kardashian. E ele fez uma série de declarações antes, mas assim, extremamente antissemitas, falando que Hitler era uma boa pessoa. Ele falando DEFCON 3 contra os judeus, que ia ter um terceiro holocausto. Ele falou uns negócios assim que tu olha e diz, pelo amor de Deus. E aí, teve várias pessoas que vieram defender ele. Ele continua nas mídias sociais. Cara pirou. Várias pessoas. Ele é meio pirado. Mas o fato dele falar isso e ter gente que apoia, e não só assim, comediantes foram e apoiaram, teve outros artistas que apoiaram, teve bastante gente que condenou, mas assim, o cara falou isso e tá bom, ele gosta, ama Hitler e deu. Quer dizer, Deus. então a gente tá vendo isso na mídia bastante, o pessoal
Tem gente que fala coisas de mau gosto sem querer também, a gente entende, mas assim, tem várias... Não, tem ignorância, claro que tem. Tem ignorância, tem piada de mau gosto, tem coisa assim, mas a gente vê claramente antissemitismo nas redes e tu vê as pessoas tratando isso como uma coisa mais normal do mundo. E quando a gente vê um artista americano tão grande falando coisa assim, né, tu olha e diz, opa. E a gente tá vendo o antissemitismo aumentando nos Estados Unidos, aumentando no Brasil, aumentando na Europa. E, infelizmente, a gente obviamente, não tá na mesma realidade daquela época, mas a gente tá... Aquela coisa que todo mundo... O hashtag do Holocausto é nunca mais. Never again. A gente tá se afastando disso. A gente tá vendo uma realidade que os judeus não se sentem seguros na Europa mais. Eu imagino que no começo ninguém imaginava no que ia acontecer. Como a gente não imagina hoje que possa acontecer de novo, da mesma forma que os judeus ou que a Europa não acreditava que iria rolar o que rolou. Mas eu vou te dizer o seguinte, ninguém, ou a maioria das pessoas na época do Holocausto não tinham ideia do tamanho que era o Holocausto. Mas toda a Europa sabia que tinham judeus sendo assassinados. É? Sim. A minha opinião é a seguinte, se naquela época as pessoas imaginavam que morreu 1 milhão, 6 milhões ou 10 milhões de judeus, não devia importar. Não devia importar. Os judeus estavam sendo assassinados e todo mundo sabia. Os guetos são aonde? Não foi então só quando abriram os arquivos? Quando abriram os arquivos, todo mundo se deu noção do tamanho do Holocausto. Tá. Onde é que são os guetos? Eles são no meio das cidades. Os guetos são nas grandes cidades da Europa. Varsóvia, 500 mil de pessoas sentadas assistindo aquilo. Quer dizer, os guetos são nas cidades. Os campos de extermínio não são no meio do nada, não são no meio de um deserto. Os campos de extermínio, os campos de concentração, eles são no meio da Europa. Eu lembro que eu estava em Majdanek, que foi um dos campos de extermínio, a gente tem lá as câmeras de gás, tudo dá para ver. Ele não é tão famoso, mas ele é importante, ele está muito bem preservado. E eu lembro que eu estava em Majdanek com um guia lá, e o guia aponta para uma colina do lado e está dizendo, tá vendo que tem ali uma cidade? E daí eu disse, sim, tô vendo. Pois é, eles também estão te vendo. Tinha uma cidade que dava para ver a distância, olhando. Tem uma cidade do lado de Majdanek que as pessoas conseguem olhar para o campo. Pro campo? Pro campo. As pessoas sabiam o que estava acontecendo. Isso eu não sabia desse lance. Sim, as pessoas não... Tem inclusive uma caricatura no Museu do Holocausto, que é uma caricatura que mostra os alemães saqueando os bens dos judeus. Era uma caricatura no jornal e era uma crítica aos que os nazistas estavam roubando os bens dos judeus. Eles estavam sabendo. O governo americano teve fotos de Auschwitz. Toda a informação do que era Auschwitz, com fotos aéreas, foi entregue ao governo americano em 1944. Nossa. Quer dizer, o Papa Pio XII, ele sabia que o Holocausto estava acontecendo, porque inclusive tinham padres e freiras dentro da Igreja Católica que estavam salvando os judeus. Isso chegou até lá em cima. E ele não tomou, posição. Então, assim, nem nada. Não só isso, a gente sabe que também as pessoas sabiam que o Holocausto estava acontecendo. Ninguém tinha ideia do tamanho do Holocausto. Mas a minha opinião é, para o Papa, se tivessem 100 mil judeus mortos ou 6 milhões, faz diferença? Por que tu não se posiciona independentemente de saber quantos judeus estavam sendo assassinados? Ser grande para você. Mas quem morava na Europa, principalmente pessoas em posições de poder, sabiam o que estava acontecendo. E por isso eu também acho, na realidade, que é muito fácil apontar o dedo para os nazistas e para a Alemanha e dizer que eles fizeram o Holocausto. Não. Os campos de extermínio tinham voluntários. Por exemplo, Belzec. Sim, Belzec foi um campo de extermínio que matou mais de 500 mil de judeus durante um período de 1 ano. Tinham lá todo o tempo entre 90 e 120 ucranianos voluntários. A galera da Ucrânia ouvia que estava acontecendo o campo de extermínio e eles estavam indo lá se voluntarizar. Sem ganhar nada? Sem ganhar nada. Eles ganhar pouquinha coisa, assim, ajuda de custa, voluntário. Mas eles estavam indo lá se voluntariar para ajudar no extermínio de judeus, porque não era todo o povo ucraniano, mas os voluntários estavam indo porque eles queriam ajudar no extermínio de judeus. E agora,
Como é que eles ouviram do campo? Como é que eles chegaram até lá? Eles, quer dizer, eles estavam indo. Como é que eles acharam 6 milhões de judeus para matar? Porque, seguidamente, quando os nazistas chegavam numa cidade polonesa, os próprios vizinhos diziam, tá vendo aquela casa, a terceira casa azul? Aquela casa ali é de judeus. Porque queriam ficar também com os Porque bens, eles queriam ficar com os bens. Tanto Então, que lá no museu os guias falaram que mesmo quando fugia ou quando eles não eram pegos, não podia voltar para casa porque senão eram mortos pelos poloneses ou pelas pessoas que tomaram a casa dele. sim, teve assassinatos de judeus na Polônia em 1946, pós-Holocausto. Quando Exato. termina o Holocausto, quer dizer, judeus Eles tentam tentaram voltar para suas casas e eles não puderam. Quer dizer, obviamente não devolveram a casa, mas não só isso, eles voltaram e aí os poloneses mataram esses judeus que estavam voltando. E as propriedades não foram devolvidas. Por lei, na Polônia, até os dias de hoje, as propriedades não vão ser devolvidas. O meu avô, a casa que ele cresceu na Polônia, existe até os dias de hoje. A gente tem os documentos da casa provando que é a casa da família. O governo da Polônia diz que não vai devolver. Putz. Não que a gente tenha interesse no valor da casa. Uma casinha de simples. Sim, mas é uma família, minha família da mas pobre na demonstra, Polônia. Mas, assim, é uma questão assim, vocês expulsaram a família. Quem conseguiu fugir se salvou. A maior parte da família morreu no Holocausto. E o mínimo de dignidade que é devolver os bens, não. E também agora passou uma lei, acho que faz uns 5 anos atrás, que proíbe falar do Holocausto polonês na Polônia. Ué? O que essa lei fala? Ela fala que os nazistas fizeram o Holocausto, ponto. Então é proibido falar do colaboracionismo polonês durante o Holocausto. Tu não pode falar da ajuda que os poloneses deram, de nada que os poloneses fizeram para ajudar o Holocausto. Teve muitos poloneses, obviamente, que salvaram judeus, mas teve muitos que colaboraram com o Holocausto. E uma lei que foi passada há uns 5 anos atrás proíbe de tu falar da ajuda que a Polônia, que poloneses deram no extermínio de judeus. É uma lei nova. A história. Sim, eles querem tirar o corpo fora, dizer a gente não fez nada, quem fez foi a Alemanha, se acertem com a Alemanha, o problema é de vocês com eles. E não é assim. Caramba. Porque quando Hitler sobe no poder em 1933, tinham 3 milhões e 325 mil judeus na Polônia. Desses, 3 milhões foram assassinados. Isso não são os nazistas.